Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Como vocês sabem, o CBGcom é um programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, que busca apresentar reflexões, conhecimentos que são produzidos pelos docentes, alunos e também convidados sobre temáticas variadas que são inerentes, atinentes ao nosso campo, que é o campo da informação. O Por Onde Você Anda, né, que é o projeto de hoje, ele visa dialogar com os nossos ex-alunos, buscando entender aí suas conquistas, suas vivências, seus desafios, logo após esse percurso, né, formativo, após a formatura. Hoje nós vamos conversar com a Nara Campos, que se formou em 2018. Nara, é uma alegria receber você aqui no nosso canal, quero agradecer demais pelo seu aceite, seja bem-vinda. E aqui a gente quer muito saber, Nara, por onde você anda? Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu que agradeço, estou muito feliz em fazer parte desse projeto, em vê-la mais uma vez, minha orientadora maravilhosa. Também espero que todos estejam bem também. E respondendo a primeira pergunta, por onde eu ando, né? Após esse processo de formação, atualmente eu trabalho no Museu do Amanhã, desempenhando a função de supervisor de ensino. E trago muito dos conhecimentos que eu tive no UFRJ para os espaços onde eu trabalho, onde eu construo. Atualmente eu trabalho em um museu, né? E é de uma alegria enorme poder ter esse leque de possibilidades. Hoje eu trabalho no Museu do Amanhã, mas já trabalhei em bibliotecas do SESC Rio, já trabalhei em bibliotecas comunitárias, hospitais, então é de um prazer, de uma alegria enorme conseguir traçar, conseguir ter uma trajetória tão bonita, ao meu ver, tão impactante após a graduação. Ah, que bacana, Nara. Então, você circulou bastante, então, após a formatura, né? Me diz uma coisa, como você conheceu a biblioteconomia, o curso de biblioteconomia da UFRJ? Eu sempre gosto muito de contar essa história, porque eu digo que... E aí a Mariana Zapata, inclusive, aprendi com ela, né, a questão da sincronicidade, né? As coisas elas não acontecem tão por acaso. Eu iniciei a minha fase acadêmica em medicina veterinária. E aí tive a minha filha, precisei parar por questões de saúde. E assim que ela nasceu, eu estava com uma ânsia, né, de retornar os meus estudos e tudo mais. E eu tinha uma amiga da época de ensino fundamental, estudei no segundo, e aí a Josi Moraes, ela foi aluna da primeira turma de biblioteconomia da UFRJ. E eu achei muito curioso, né? Eu nunca tinha tido tanto contato. Vi a grade curricular, achei interessante o curso, vi que eu teria ali alguma possibilidade, algo que eu sempre gostei. E na verdade, me surpreendi, né? Como eu respondi na pergunta anterior, essa possibilidade desse leque, né, de áreas e de movimentações que podem ser feitas na biblioteconomia sempre me interessou muito, e especificamente na biblioteconomia da UFRJ. Né? Naquele momento de Enem, né, enfim, de escolha das instituições, e obviamente que cada instituição tem seu valor, a UFRJ, ao meu ver, se destaca quando ela traz para o aluno um leque maior de possibilidades e de atuações, né? Então, eu descobri, a partir dessa minha amiga, que fez parte da primeira turma de biblioteconomia da UFRJ, e deu super certo, estou aqui até hoje. Que bacana. Que encontro, né? Nara, e quais desafios você enfrentou, assim, após a sua formatura? Conta pra gente. Pode parecer um pouco atípico, né? Eu já assisti diversos outros Por Onde Você Anda, com alguns dos meus colegas, né? Muitas pessoas conhecidas, que vieram antes e depois de mim, inclusive. E acredito que, em sua maioria, todos tenham relatado aí diversas dificuldades. Eu vou ser bem sincera. Nesse percurso, durante mesmo a graduação,
Os estágios por onde eu passei, eu não cheguei a encontrar muitas dificuldades. Acredito por o meu perfil talvez não ser é, tão específico, né? Eu sempre procurei muita área da comunicação, muita área da mediação de leitura, então eu sempre me vi inserida em espaços, né? Tanto que hoje, com os meus trabalhos, tenho meu trabalho no Museu da Manhã, já tive meus trabalhos em biblioteca e tenho projetos também, né? Tenho uma página no Instagram, Corpo Preto, Leitura em Movimento. Então, foram Depois você vai questões. contar para nós. Sim, sim. Foram questões que eu sempre vivenciei. Eu sempre costumo dizer que a leitura está em tudo que existe, né? Está no meu corpo, está nos meus espaços, né? Então, eu entendi dessa forma e identifico que eu não tive dificuldades ou desafios na saída da universidade. Eu trouxe comigo as minhas percepções, o que eu aprendi, o que eu construí a partir dali, né? Então, sempre tive inserida em bibliotecas comunitárias, em projetos sociais, sempre voltados à leitura, à literatura. Então, desafios mesmo, né? No cerne da palavra, eu falo, meu Deus, isso aqui eu não vou dar conta, não chegou a acontecer. Eu sempre fui escalonando e sempre fui caminhando de acordo com o que eu construí na universidade, com todos os saberes, e as minhas construções também, que eu acredito que tenham casado bastante os conhecimentos que eu já tenho de família, de ancestralidade, né? Acredito que e o entendimento de leitura como um organismo vivo, né? Pertencente a todos os espaços onde eu ando, eu não tive essa dificuldade para me inserir, para me encontrar, não. Que bom. Olha só, é diferente a sua resposta. Realmente, essa pergunta ela sempre traz algumas lembranças difíceis, alguns desafios difíceis. Realmente, pelo que eu me lembro aqui, você foi a primeira, ou uma das primeiras, né, a nos trazer esse tipo de resposta. Bom, já que não teve assim tantos desafios após a formatura e ao longo da sua graduação, quais foram os principais desafios? Ao longo da graduação, aí já, né? Porque os desafios, eu acredito que são os desafios comuns a qualquer estudante, né? As vivências são diferentes, as realidades são diferentes, né? Dificilmente eu, enquanto uma pessoa negra, né? Uma mulher negra, com uma filha, né? Eu engravidei muito cedo, então com responsabilidades de família, de lar, de casa, a dificuldade maior na graduação, eu acredito, seja conciliar todos esses espaços e todas essas responsabilidades que são inerentes, né? A gente não consegue dar 100% da nossa dedicação aqui, a única e exclusiva à universidade, porque, né, existem outros elementos aí que também necessitam da nossa atenção e do nosso cuidado. Então, acredito que seja um desafio comum à maioria dos estudantes de graduação, né? A maioria dos estudantes que enfrentam, né, esses desafios diários, né? Então, e esses desafios eles passam desde transporte público, né, distância da universidade, da academia, jornadas integrais, né, prazos, né, de trabalho, de monografia, as tensões de finalizações de projeto, né, algumas certezas, acredito que faça parte, isso faz parte, né? Mas é isso, a gente tem um objetivo, né? É necessário são os custos, né? Tudo na vida da gente tem um custo, então acredito que, pelo menos posso falar por mim, os objetivos que eu tinha eu consegui alcançar, né? Estou conseguindo alcançar, né? Não me desvencilho dos saberes, do conhecimento, então acredito que tenha sido por uma boa causa. Estou lembrando aqui de Guimarães Rosa, né? Que a vida é esse constante apertar e desapertar, as constantes fases da Exatamente. vida, né? Mas, Nara, me diz uma coisa, o que é que você faz hoje? Quais atividades você desenvolve hoje, lá no Museu do Amanhã? E Aqui fora eu também do museu, né? Porque eu estou vendo que assim, tem um mundo de atividades
nas quais você está Verdade, envolvida, então fique à vontade para falar para a gente. verdade. Então, hoje, como eu falei, né, lá no início da primeira pergunta, eu sou supervisora de ensino do Museu da Manhã. E atuo bastante, como eu sempre faço questão de dizer, eu trago todos os conhecimentos, né, que me foram ofertados nesse período de graduação. Concomitante aos conhecimentos, né, de família, de ancestralidade, né, que eu já tenho, que eu já sempre tive. Então, eu consigo identificar que eu trago muito, muito de serviço de referência. Foi uma enfim, das disciplinas que mais tive proximidade, né, aproximação. Então, desenvolvo muitas atividades relacionadas a serviços de referência, comunicação, mediação de leitura, que é a segunda ou a primeira, não sei nem classificar a ordem, né, de gostar, né, dessas disciplinas e que eu trago bastante para atuar no meu trabalho, né, no que eu desenvolvo diariamente lá no museu. Então, comunicação, serviço de referência, planejamento de dados de informação, a própria gestão, né, de unidade, empreendedorismo. Então, todas essas disciplinas que foram ofertadas, elas são constantemente trabalhadas por mim, né, exercendo as minhas funções enquanto supervisora de ensino do Museu da Manhã. Então, acredito que eu tenha conseguido conciliar. Gosto muito do trabalho que eu faço. O Museu da Manhã é um museu de ciência e tecnologia. Fica localizado na Praça Mauá, aqui no centro do Rio de Janeiro. Faço convite para quem queira conhecer. Vale muito a pena. Uma série de atividades voltadas para a ciência, para a tecnologia, programações diárias. Eu fico responsável por esse primeiro contato com o público, né? Eu faço a recepção desse público, direcionamento, conto com uma equipe de outras áreas, né, que fazem parte também do museu. E é um museu atípico porque é um museu sem acervo, né? Essa foi a minha primeira surpresa ao chegar lá, sem um acervo físico, né? Há quem No chame Museu o da Museu da Manhã, todos Manhã do elas. Museu das Telas, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. Um museu que não comporta, não entrega um acervo físico, mas entrega aí uma série de outras formas e saberes de conhecimento. Então, vale muito a pena para quem queira conhecer. Usando a tecnologia, né, sem desconsiderar o passado, sem desconsiderar a memória, sem desconsiderar outras formas de conhecimento. Então, esses são os papéis que eu desempenho hoje no museu e estou muito feliz. Estou muito feliz Ah, que por bom. falar. Eu fico feliz também de ouvir, saber que você se encontrou. Mas conta mais para gente, além do museu, o que que você tem feito? Eu te vejo direto nas redes, acompanho o seu trabalho maravilhoso, e eu quero saber um pouquinho mais. Nós, aqui no CBG Com, queremos ouvir mais de você, assim, o que que você tem feito, que é muita coisa. Então, é verdade, bastante coisa. Então, paralelo ao museu, eu tenho um projeto chamado Corpo Preto, Leitura em Movimento. Então, a minha página, Corpo Preto, Leitura em Movimento, ela tem como objetivo o resgate da ancestralidade, o resgate da corporeidade. Eu, enquanto mulher negra, enquanto pertencente a essa ancestralidade, eu entendo que a leitura ela está presente em todos os espaços. Né? A leitura é sim um organismo vivo. Então a leitura ela passa pelo meu corpo, né? Meu corpo de pessoa negra, meus traços, todos os elementos que eu carrego são formas e podem ser lidas, né, por outras pessoas. O que acontece é que a gente vive numa sociedade racista, né? Uma sociedade que faz com que as leituras sobre os nossos corpos sejam leituras errôneas. Então, eu desenvolvi alguns projetos no Sesc Rio, no Sesc Deodoro, no Sesc Copacabana, com as crianças. Então, nesses projetos, eu sempre trazia a questão, principalmente para crianças negras, né? Como que os nossos corpos, independente dos espaços onde nós estejamos, né? Sejam nas comunidades, sejam em outros espaços públicos, sejam na escola, como que o nosso corpo passa a leitura, né? Eu desenvolvi uma atividade que as crianças gostavam bastante, que é o Meu Corpo Tem História, né?
Principalmente no ambiente escolar, eu identificava alguma resistência por parte das crianças quando eu entrava. Então, eu comecei a questionar o porquê dessa resistência, né? E aí, a primeira pergunta que eu fazia às crianças era: quem aqui gosta de ler? E aí, eu tinha ali uma, duas, três mãozinhas levantadas, o que não era surpresa, porque eu, enquanto criança, também seria essa criança que não levantaria a mão. E aí, eu começava a trazer outros elementos, né? Tá, eu explicava para a criança que tinha algo ali na frente delas, repleto de leitura, repleto de informação, que eu chamo de um livro vivo. E as crianças ficavam tentando identificar o que que era, o que que essa tia está dizendo que está na nossa frente, que passa uma leitura e que ninguém está percebendo. E as crianças apontavam os próprios livros, apontavam o quadro, diziam à professora, e aí eu trazia o meu corpo, né? Como já anunciado, cada traço que eu carrego, cada elemento meu passa uma leitura, passa um conhecimento, diz um determinado saber, né? E a partir dali eu conseguia com que as crianças se identificassem e se aproximassem, né? Explicava a elas que a leitura está no funk, né? Que elas gostam, a leitura está na dança, na corporeidade, nos elementos. Todas as informações que passam pelos nossos corpos podem ser lidas, né? Então, parafraseando a Makota Valdina, que é uma ancestral maravilhosa, eu sempre gostei muito, eu sempre acreditei muito nisso, e a partir do momento que eu conheci Makota Valdina, e ela tem uma frase muito interessante, eu falei, eu estou no caminho, esse caminho é um caminho possível, né? Makota Valdina diz o seguinte, que nós damos muito valor aos livros físicos. E sim, os livros físicos, eles são importantes. A gente precisa do livro, as informações precisam ser registradas. Mas antes de darmos tanto valor aos livros físicos, nós precisamos dar valor aos livros humanos, né? Então, eu identifico o nosso corpo como um corpo biblioteca, dotado de saberes e dotado de informações que podem e devem ser lidas, né? Para que sejam respeitadas não pelo outro, mas que a gente saiba também o que a gente carrega, né? Então, o objetivo da página é esse, é relembrar, né? Eu costumo dizer que não é ensinar, nós sabemos disso, isso foi esquecido, né? Por uma série de atropelamentos, né? Uma série de questões históricas, né? Nós fomos esquecidos, né? Obrigados a esquecermos as nossas histórias. Mas se a gente voltar pelo início, né? Pelo nosso próprio corpo, para a nossa própria imagem, né? Identificando os nossos saberes e identificando todos os elementos que nós apresentamos, a gente consegue fazer esse resgate e a gente consegue viver bem. Então, esse era um dos objetivos da página, um dos objetivos dos trabalhos que eu fiz enquanto eu estava nas bibliotecas do Sesc Rio e que eu continuo fazendo, né? Esse período de pandemia possibilitou com que eu me aprofundasse mais tanto nos assuntos da página, trazendo mais elementos, mais informações. E agora, né, com o avanço da vacina, o retorno das atividades, eu estou tendo a oportunidade de voltar ao SESC com trabalhos pontuais, apresentações de lives, uma série de atividades voltadas a esse resgate, né? O período da pandemia serviu para que eu pudesse arquitetar todas essas informações, para que eu pudesse colher mais conhecimento, né? Ter mais referências, e agora, com o retorno das nossas atividades, eu estou conseguindo dar continuidade e pôr em prática todas essas informações, todos esses saberes. Eu acredito muito que o objetivo do conhecimento seja a ação, né? Algo que eu sempre critico é termos muita informação, termos muito conhecimento, e esse conhecimento não rodar, esse conhecimento não atingir as pessoas, não atingir as nossas crianças, não atingir os nossos mais velhos, né? Eu, inclusive, na próxima semana, vou ter a honra de participar de uma live com a Mariene Lino e Lúcia Lino, bibliotecária Conheço, minha maravilhosa, filha. sobre criança Maravilhosa. e infância. Elas são incríveis.
duas perspectivas diferentes, né? Um olhar de uma mãe bibliotecária, um olhar de uma filha de 19 anos que escreveu seu primeiro livro aos 7. Então, são duas gerações, duas perspectivas diferentes, e aí nós vamos ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho. E a gente já teve alguns encontros, né, para alinhar a nossa apresentação. E ontem mesmo nós estávamos conversando sobre a questão do conhecimento, ao meu ver, não ser linear, né? Porque quando a gente tem um conhecimento linear, a gente sofre diversas interrupções, né? O conhecimento ele é cíclico, né? Ele é espiral, para que possam cada vez mais pessoas agregarem, para que possam atingir cada vez mais pessoas. Então, acredito muito nessas movimentações, né, que as pessoas, que o nosso conhecimento ele seja sempre circular. Nos meus encontros com as crianças nas escolas, nós sempre nos reuníamos em roda, né, justamente para que eu pudesse alcançar, e não só alcançar, mas um sistema de troca, né? As crianças ensinam muito, né? Então, não é uma questão de hierarquia, de saber, não é uma questão de linearidade de saber, é sempre algo circular, é sempre algo muito fluido, é sempre um movimento que afeta as pessoas por onde quer que a gente passe, né? É esse o papel que eu acredito, da leitura na biblioteconomia, da literatura, né? E principalmente passando pelos nossos corpos, né? De acordo com as nossas vivências, né? Com um outro olhar, né? Uma leitura e uma literatura que vem de um outro berço civilizatório, né? E que pode ser, é uma referência para cada um de nós. Nara, eu fiquei aqui me segurando para não falar, para não interromper seu raciocínio, porque eu fiquei, de fato, assim, muito emocionada e muito orgulhosa. Gente, para quem não sabe, o TCC da Nara abordou o corpo como suporte de informação. E a Nara, nesse TCC, estudou as representações do corpo do negro nas mídias sociais. Então, ela abordou conceitos como identidade, indexação social, ela abordou o conceito de taxonomia. Então, ela trabalhou muito com essa questão, essa dimensão racial da representação da informação, que a gente sabe que nunca é neutra, né? Então, assim, eu tenho agora, Nara, uma surpresinha para você, por falar nesse seu TCC maravilhoso, que a gente concluiu lá em 2018. Eu quero ler para você a sua epígrafe. Ah. Um dia, Foi lindo. um dia, ela haveria de narrar, de fazer soar, de soltar as vozes, os murmúrios, os silêncios, o grito abafado que existia, que era de um e de todos. Maria Nova um dia escreveria a fala de seu povo, Conceição Evaristo. Maria Nova, que é essa personagem da Conceição Evaristo, né, da obra Becos da Memória, que representa justamente essa construção da identidade negra, né, a partir dessa interação, dessa experiência do outro. Como você vê essa personagem? Você se identifica com ela, né? Qual foi o papel dela nessa sua escolha e nessa sua construção do TCC e em tudo que você tem feito hoje, né? Nesse processo de ressignificação do seu TCC? Conta pra gente. Eu me emociono porque, como eu já tinha apresentado, né? Eu vejo hoje Maria Nova como Maria Nova sendo cada uma de nós, né? Algo que a gente sempre trouxe, algo que a gente tem com a gente, né? A ancestralidade ela é muito forte, ela é muito viva, né? Então, é muito bonita a senhora ter trazido, né, a epígrafe que fala tanto sobre os meus movimentos e não necessariamente só os meus, né? Acredito que o movimento de cada um de nós, né? Então, eu identifico, não é algo externo ao meu corpo, né? Não é algo que eu tenha escolhido aleatoriamente. É a sincronicidade, né? É a sintonia. São vivências diferentes que perpassam corpos diferentes, né?
Então, eu identifico Maria Nova sendo eu, sendo você, né, sendo tantas outras, tantos outros, sendo o meu povo, né, dando continuidade de alguma forma, por diversos caminhos diferentes, a todos os conhecimentos que a gente sempre teve. Então, eu fico muito emocionada, né? Sempre agradeço a todos aqueles que vieram antes e proporcionaram que eu estivesse aqui, que a senhora, que eu fosse sua orientanda, né, que nos encontrássemos no momento certo, né, que dessemos continuidade a todo um trabalho que sempre existiu, né, todo o conhecimento e toda a sabedoria que sempre existiram. Hoje, esse é o meu objetivo com as crianças, né? Relembrá-las, lembrá-las que a gente tem uma trajetória, que a gente tem uma história e que essa história precisa ser vivida. No momento do meu TCC, né, nós trouxemos toda a parte midiática e aí que vem com uma série de valores ruins, né? O racismo ele atropela a gente desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Hoje, com o meu trabalho, né, como a senhora falou, é uma resignificação desse conhecimento, né? Lembrarmos que nós temos uma série de conhecimentos e características extremamente positivas, né? Sairmos dessa retórica. A retórica do racismo e todos os atropelamentos, os atravessamentos, todo mundo sabe, né? Como eu falei, não são questões que estão fora dos nossos corpos, né? Todos sabem. Então, é sair mesmo, é sairmos mesmo dessa retórica de sofrimento, de dor, né, de desumanização e relembrar todos os nossos conhecimentos, todas as nossas sabedorias, a nossa alegria, né? Não de forma utópica, mas de forma verdadeira, de forma como realmente nós somos, né? Dando continuidade aos nossos valores e não aos valores que foram colocados e estão lidos constantemente em cima dos nossos corpos, né? Então, voltando à pergunta, acredito que Maria Nova seja dito por Conceição Evaristo, né? Uma outra maravilhosa. Acredito que Maria Nova seja cada um de nós, cada criança preta, cada menino preto, cada homem preto, cada mulher preta, cada idoso preto, cada um de nós aí que temos essa responsabilidade de viver, né? De viver as nossas vidas. Ai, que maravilha, Nara. Pausa para se recompor. Então, após essa sua fala maravilhosa, que me trouxe assim tantas memórias, né, e tantas questões com as quais a gente trabalhou ao longo da orientação do TCC, né, ao longo da própria apresentação do TCC, eu sigo, né, a nossa entrevista perguntando qual tem sido o seu diferencial na instituição em que você atua, Nara? Acredito que o diferencial seja realmente trazer, né, todo esse conhecimento que foi ofertado. Acredito que a sensibilidade, né, para entender o outro, para receber o outro, agregar, né, sempre da mesma forma que quando eu chego nas escolas e pergunto para as crianças quais delas gostam de ler, e aí eu percebo que já foi construída uma ideia de a leitura não é tão acessível, né? Livros não fazem parte da minha vivência, da minha realidade. Do mesmo modo, eu percebo que nós recebemos muitos projetos comunitários no Museu da Manhã. O museu está localizado em torno do Morro do Pinto, Morro da Providência. Então, sempre que nós recebemos esse público, as comunidades, as crianças, eu sinto também uma certa resistência. Meu lugar não é aqui, talvez o meu lugar não seja aqui. Acredito que o meu diferencial hoje no Museu da Manhã seja dizer que não, seu lugar é todo lugar, né? Você faz parte disso, né? Você faz parte dessa construção. A sua história possibilitou com que, né, o museu estivesse aqui. Então, essa proximidade, né? É um corpo respondendo a um outro corpo, né? Um corpo igual, né? Fazendo com que as crianças entendam que elas podem estar, né? Que a literatura, que os livros nos levam onde nós quisermos estar, né? E de maneiras diferentes. Então, acredito que hoje o meu diferencial seja essa questão do afeto,
essa questão da proximidade, a questão de entender e respeitar os lugares, os públicos, as pessoas, os leitores. Então, e acredito mesmo que meu diferencial seja por esse viés, né? A partir do momento que eu entendo que aquele corpo é repleto de saberes e de conhecimentos, ele pode estar em qualquer lugar, ele pode trazer seus próprios conhecimentos, ele pode ensinar a cada um de nós a partir das suas próprias perspectivas, né? Acredito que meu diferencial hoje seja esse, que é realmente no que eu acredito. Ai, que linda, Nara. Você traz sempre, né, essa lembrança do corpo, não apenas como um suporte de informação, mas como, sobretudo, como um ato político. Então, eu vejo isso sempre muito forte em você, principalmente após a sua formação, né, após a sua graduação, eu vejo como você tem potencializado isso, né? Aliás, você é potência pura, Nara. Você pode tudo. Você realmente, a cada dia, me traz uma novidade feliz, me surpreende de uma forma diferente, me emociona. Você pode tudo. Nós podemos, isso, nós podemos. Né? Não seria nada, não estaria onde eu estou se eu não tivesse você, se eu não tivesse minha avó, se eu não tivesse minha mãe, se eu não tivesse minha filha, se eu não tivesse o apoio da minha comunidade, dos meus amigos. Né? Então, na pergunta, né, queria até voltar na pergunta sobre os desafios encontrados que eu acabei de lembrar. Lembrei naquele momento, mas acredito que aqui seja mais propício de ser dito. Então, nós passamos diariamente por muitas dificuldades dentro e fora da graduação, mas as relações que nós estabelecemos, né, com os nossos, né, elas são significativas para que a gente dê continuidade. Então, as relações que eu estabeleço com a senhora, as relações que eu estabeleço com o José Luiz, que é um bibliotecário maravilhoso, as relações que eu estabeleço com a Francine Rodrigues, que também já passou por aqui, trazendo um pouquinho da sua trajetória. Nós fomos, eu costumo dizer sempre que corpos pretos foram separados, né, das mais diversas formas, mas por algum motivo, e eu dou essa responsabilidade, a ancestralidade que a gente carrega, nós nos conectamos, né, nós nos reconectamos. A gente não se sente sozinho quando a gente entende que a gente pertence a um determinado grupo, né? Que a nossa comunidade segue viva a partir de todos os distanciamentos, né? A gente se reaproxima, a gente se fortalece, e é isso que faz com que a gente esteja aqui, né? E que estejamos bem. E o objetivo é fazer com que cada um de nós possamos estar cada vez melhores, né? Começando pelas nossas crianças, devolvendo o que a gente aprende aos nossos mais velhos, né? Sempre na circularidade, na comunidade, na corporeidade, na leitura. E não necessariamente nós seguimos pelos mesmos caminhos, né? Eu dei exemplo de outros dois amigos que estiveram comigo durante todo o período de graduação e temos vidas completamente diferentes, né? Tanto em relação ao espaço físico, né? Francine hoje está em outro estado, já passou por diversos estados. José Luiz está em outro município, né? Trabalhando em outra área, e ainda assim a gente segue firme no nosso propósito, nas nossas conexões, né? Enquanto bibliotecários, enquanto pessoas negras, né? E pessoas envolvidas com as nossas próprias comunidades, né? Onde quer que nós estejamos, os nossos caminhos foram diferentes, né? Assim como os seus caminhos, né? E ainda assim a gente não perde esse vínculo, ainda assim a gente não perde essa força. Então, acredito que isso seja primordial também. Agradeço muito por estarmos aqui, é verdade. A gente que se inspira, né? E que se ama também. E que se fortalece, né, a cada passo que a gente dá. Toda certeza. Ô, Narinha, eu quero te fazer uma outra pergunta, então, já que para mim você é potência absoluta, eu quero saber quais são os seus planos futuros. Bom, como eu sempre digo, né? Eu não me desvencilho das memórias que eu carrego, né? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas sempre me fazem, não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de muita fluidez, né? E aí as pessoas ficam até mais assustadas, mas como assim? Você não tem um planejamento e propósito? Tenho.
Eu sei o que eu quero, né? Sei onde quero chegar, sei quais são as pessoas que eu quero atingir, sei quais são os locais que eu quero estar, né? Assim como sei também os locais que não quero estar nesse primeiro momento. É, mas acredito muito que onde quer que eu esteja, eu sei quais são os meus objetivos. Os meus objetivos hoje, sempre, na verdade, sempre foram, não hoje, né? Sempre foram de resgate, de conhecimento, de sabedoria, de continuidade. Então, onde quer que eu esteja, né? O ano passado, antes da pandemia, eu estava no SESC, hoje eu estou no Museu da Manhã, eu não sei onde eu estarei amanhã, mas a certeza que eu tenho é que onde eu estiver, eu vou continuar levando todo o resgate e toda a ancestralidade, todo o saber, por meio da leitura, por meio da literatura, por meio do meu corpo, da minha biblioteca viva, não só a minha, mas de todos aqueles que vieram antes de mim. A certeza que eu tenho que onde quer que eu esteja, eu vou continuar levando esses ideais, sejam para os mais velhos, sejam para as crianças, sejam para os adultos, em todos os espaços. Então, como eu falei, né, as pessoas sempre se chocam quando eu digo que eu sei exatamente quais são os meus objetivos. E a partir desses objetivos eu trabalho de forma fluida. Onde quer que eu esteja, vai ter um pedacinho de Nara, vai ter Nara falando, vai ter Nara mostrando, vai ter Nara contribuindo, vai ter Nara insistindo para um fortalecimento dos nossos corpos, dos nossos livros vivos, das nossas bibliotecas vivas e humanas. É legal porque a gente vê que você fica com a alma leve nesse sentido, né? Olha, deixa fluir, eu sei o meu objetivo, eu sei o meu propósito, eu sei a minha missão e vou deixar fluir. É isso. E acredito que tenha dado certo. E é realmente, como eu digo, né? Não é algo que está fora, né? Que eu busque fora de mim. É algo que eu já tenho dentro de mim e coloco para o mundo. Né? Então, hoje, enquanto supervisora de ensino, sou responsável por uma equipe, peguei uma equipe só para exemplificar, né? Totalmente diversificada. Eu tenho na minha equipe pessoas africanas, eu tenho na minha equipe pessoas com conhecimentos manuais, saberes manuais, eu tenho na minha equipe pessoas mestrandas, eu tenho uma equipe extremamente diversificada e fiquei responsável ali por mostrar os nossos próprios conhecimentos, né? Mostrar que estar ali no museu é viver de forma orgânica. Então, como eu falei, trazer os elementos que eu acumulei, né, os conhecimentos, os saberes e aplicar onde quer que eu esteja, né? Há menos de um ano eu estava diretamente trabalhando com as crianças, que eu acharia que era as questões mais fáceis, e aí me deparei com muito aprendizado, né? As crianças me ensinaram muito, inclusive até na própria mediação, gosto muito de fazer mediação de leitura. E eu aprendi as músicas, eu aprendia com as crianças, então é uma troca muito bacana, né? Realmente, onde quer que eu esteja, o público que eu estiver atendendo, o objetivo e o propósito é sempre esse, é sempre de troca, é sempre de leitura e é sempre de aprendizagem. Sempre, sempre. Tá vendo aí, né, professora Lúcia, a sementinha da mediação? Até onde chega? Sim, com certeza. Participei também de um podcast com a professora Lúcia, maravilhoso. Enfim, foram muitos projetos. São muitos Eu vi projetos. todos os bastidores, né, desse podcast e realmente vocês fizeram um trabalho maravilhoso. Ai, lindo. Pois é, todos os nossos trabalhos são muito bacanas. Eu confio muito, eu acredito. E são trabalhos de muito valor, né? E que afetam muitas pessoas. Então, estou cumprindo o meu propósito, estou cumprindo o meu objetivo e que venham mais, né? Que venham mais, que a gente possa seguir dessa maneira. Acredito que seja um bom caminho, não duvido disso. Isso aí. Ô, Nara, agora eu quero saber, assim, na sua visão, qual é o papel da biblioteconomia nessa nossa sociedade? Eu acredito que a biblioteconomia tem um papel informativo
de extrema importância, né? E a UFRJ em si, o curso de biblioteconomia da UFRJ, ele proporciona que essas informações elas cheguem no maior número de pessoas de formas diferenciadas. Como eu disse lá no início, né, o leque, a possibilidade que a biblioteconomia tem de atualizar, informar, troca de conhecimento, troca de saberes, é imensurável, é imensurável. Nós não temos a obrigatoriedade de seguirmos por um único caminho, nós não temos a necessidade de padronizarmos os nossos conhecimentos, né? A gente consegue aplicar em diversas áreas, em diversos setores, então acredito que a biblioteconomia hoje, entendo que o principal papel da biblioteconomia hoje é a possibilidade de informações, a possibilidade de conhecimentos, acessibilidade, comunicação, representação. Então, elementos que são fundamentais, né, na nossa sociedade. A gente não consegue viver sem informação, a gente não consegue viver sem conhecimento. E a biblioteconomia, eu acredito que seja um pilar, né, uma base para que isso se concretize, para que isso se desenvolva, né? Pelo menos eu vejo a biblioteconomia dessa forma. Foi essa leitura, é essa leitura que eu sempre tive e é essa leitura que eu vou sempre levar, né? A possibilidade de trabalharmos e atuarmos em quaisquer espaços. E eu digo isso porque eu vivenciei isso também. Num dos projetos, eu já trabalhei em bibliotecas do Parque das Ruínas e trabalhei numa biblioteca comunitária que era dentro de um hospital, ao lado de um presídio. Os meus usuários eram os detentos. A cada livro que é lido, você reduz um dia da sua pena. Então, eu tive e consegui realizar projetos com ex-detentos, né? Pessoas que sempre gostaram, que passaram a gostar de leitura nesse espaço, né? Um espaço que é restrito, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, é um espaço desumano. E que vinham até a biblioteca, sentavam, trocavam as ideias sobre vários assuntos, sempre nessa amplitude, né? E isso foi possível, sim, por conta de um histórico, né? Por conta desse meu corpo, por conta do que o meu corpo carrega, e possível também pelos conhecimentos que eu adquiri com a biblioteconomia. Então, eu acredito que esse seja o principal papel da biblioteconomia, dos bibliotecários, estarmos e atuarmos em quaisquer espaços, mostrando, trazendo, trocando informações que são primordiais, né? A base de toda e qualquer sociedade, né? A informação e o conhecimento. É muito bacana ver como você aborda essa dimensão social do campo e como você aborda também essa dimensão multifacetada da nossa área, né? As multifacetas do profissional da informação. É muito bacana essa sua contribuição, Nara. Eu quero agora deixar um espaço para você compartilhar o seu perfil no Instagram, deixar o seu e-mail, para quem quiser fazer contato com você posteriormente, poder, né, ter essa possibilidade. Fique à vontade. Maravilha. Bom, gente, meu contato... Agora é um monte de blogueirinha, né? Meu contato nas redes sociais. Bom, tem meu perfil pessoal, que é Intento Nara. Tenho também no meu trabalho, minha rede profissional, que é Corpo Preto, Cultura em Movimento, no Instagram. Sigam lá, acompanhem esse trabalho. Sigam também as páginas das bibliotecas do Sesc Rio, as páginas do UFRJ, CBG, sigam também o Museu da Manhã, uma série de programações legais. Meu e-mail é africa, e com camudo no final, africanara@gmail.com, para dúvidas, para projeto, para compartilhamento de ideias. Estou sempre por aqui. E é isso, agradeço muito o espaço, a emoção, né, que esse encontro trouxe, as lembranças, as memórias. Realmente é tudo que eu acredito e eu estou realmente muito feliz de estar aqui com você, com vocês.
E espero que tenha sido bacana, que tenha agregado um pouquinho. Esse é sempre o objetivo. Agradeço mais uma vez. Ai, Nara, muito obrigada. Eu termino mandando coraçãozinho para você, para todo mundo que nos acompanhou, dizendo saudades, a grande saudade que eu estou de você. E agradecer realmente, né, a quem nos acompanhou até agora, pedir para se inscrever no nosso canal, é um novo canal, né, o CBGcom, se inscrever nas nossas mídias sociais, e a gente vai trazer muitas outras novidades também para vocês. Nara, beijos, Beijo. bastante.